Ok, tá ótimo. Então, agora sim, então, começou a gravação. Nós, só para deixar o aviso, você já deve ter visto que as médias estão lá no que é acadêmico, né? Na turma ninguém ficou de recuperação, tá tudo certinho, então não tem nada para marcar, para combinar. Hoje à tarde vai ter os conselhos de classe. E eu só vou pôr meu celular no silencioso para não ficar aqui legal. E então é isso, o primeiro semestre está encerrado certinho. E vou dar continuidade então ao conteúdo que a gente começou semana passada, que foi a parte de polinômios e equações polinomiais, tá bom? Assim que encerrar a aula, que eu receber a gravação, eu deixo disponibilizado tanto a gravação quanto o print da aula de hoje, tá bom? Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, é só usar o áudio, ou então alguém usar o áudio pelo colega, porque eu não consigo ver o chat, tá? Então, nós vamos continuar a parte de polinômios. O que a gente fez na última aula? A gente definiu o que era polinômio, nós iniciamos as operações com polinômios, então a gente falou como que soma, como que multiplica e como subtrai, e ficou hoje de falar sobre a divisão, certo? Se alguém puder confirmar aí, por favor. Então, suponho que o silêncio confirma a minha informação. Okay? Mas se não for isso, é só gritar aqui comigo. Professor, o áudio está bem ruim. Então, só um pouquinho, então. Eu vou mudar o microfone, acho que melhora, tá? Eu estava com esse som fio, mas paciência. Só talvez seja a qualidade da conexão. Só um pouquinho. Tá bom. Agenor, a gente não está escutando. Pronto, eu vou falar agora. Estão me ouvindo? Melhorou? E aí, agora nós estamos ouvindo. Tá ótimo. Então, vou voltar lá na Edna, que ela perguntou da questão. Eu realmente botei uma questão dessa com gabarito trocado. Eu não sei se era para pôr verdadeiro, eu marquei falso, se era para pôr falso, eu marquei verdadeiro. Uma outra aluna ontem me perguntou isso lá, do terceiro ano de identificações, também foi sorteado com essa mesma questão. Então, foi só para você que caiu, Evelyn, porque daí no final da aula eu resolvo ela com você, e a gente confere, eu dou uma olhadinha lá no gabarito e mudo a nota, mas se tiver errado, o que muda é que eu corrijo o gabarito, você ganha mais 2 pontos, né, e isso significa 1 a mais na média, né, eu não sei se vai dar diferença na sua nota final, mas então no final da aula a gente conversa, pode ser?
Ok, então tá bom. Eu acho que agora vocês estão me ouvindo direitinho, né? Então, alguém mais tem essa questão, além da Eva? Moisés? Porque eu botei pegadinho, uma hora eu botei um maisinho, um menusinho, aí falei verdadeiro ou falso, eu devo ter botado o gabarito errado uma delas. Moisés, Gabriele. Vamos fazer assim? O pessoal que ficou com essa questão, quando eu encerrar a aula meio-dia, aí vocês ficam aí mais um minutinho que eu resolvo ela com vocês para vocês verem, tá? E aí, se o gabarito estiver errado, como eu acredito que esteja, eu vou lá e corrijo e ajeito o ponto de vocês, tá bom? Então, deixa eu... Não vou prejudicar vocês não, mas só... deixa conteúdo passado, então deixa eu cuidar desse agora e eu, no final da aula, resolvo isso para vocês, tá bom? Então, se tiver mais alguém com essa questão, é só ficar aí no final da aula que eu anoto o nome. Então, a gente estava falando sobre operações com polinômios, e hoje nós vamos falar sobre a divisão. A divisão realmente é o que interessa aqui para a gente. Então, vamos recordar aqui, só fazer uma lembrança lá do ensino fundamental. Okay? A gente aprendeu a dividir números na mão lá atrás, né? Eu vou pôr nem como observação, mas aqui embaixo. Como é que a gente aprendeu a dividir? Pensa assim, se eu pegasse o número, sei lá, 137, por exemplo, quisesse dividir por, sei lá, 6, por exemplo. Okay? Como é que a gente ia fazer essa divisão? Você vê lá, 1 não dá para dividir, certo? Mais 13 divide. Então, o mais perto que chega é 2, 2 é 6, 12. Aí você fazia o de cima, menos o de baixo. É 1. 1 não divide, mas você tem o 7 para baixar, certo? 3 da 18 passa, então é 2 de novo. A 12, o de cima menos o de baixo, e o resto é... Beleza? Então, a gente dizia, por exemplo, que 137 é 6 vezes 22 mais 5. Lembrando lá, dividendo, divisor, quociente e resto, né? Então, o resto, quociente. Como que a gente parava nesse método de divisão? Quando este resto fosse menor do que o divisor, certo? Você para quando o resto é menor que o divisor. Ou quando o resto é zero, certo? Mas então, você sempre para. Se esse resto aqui fosse o 7, em vez de 5, você podia dividir mais uma vez, né? Se fosse o 7, você dividir 7, ia dar 1, e o resto 2, ok? Então, você parava quando o resto era 7. Por outro lado, se eu pegasse um outro número assim, ó, sei lá, 120 e dividisse por 4, 1.200 por 4, 12 dava 3, 0, abaixo de 0 não dá, abaixo de 0, fechou, certo? Então, a gente ia escrever como 1.200 é 4 vezes 300, ok? Não tem resto, não, o resto é 0. Nesse caso, a gente dizia, por exemplo, que 1.200 é divisível por 4. Tem quociente 300. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia de divisão de polinômios segue esse mesmo método. Esse método aqui lá no ensino fundamental, lá talvez foi apresentado para vocês como método das chaves, método das chaves, ou também o nome correto dele que a gente aprende aqui é algoritmo da divisão. Algoritmo de divisão euclidiano, para ser preciso. Ok? Ele ensina, então, como é que você pega um número, dzão, dividendo, divide pelo dzinho, que é o divisor, como que você vai obter esse quociente, como que você obtém esse resto, e quando que você para essa divisão? Você para sempre que o resto for menor do que o divisor. Quando o resto é 0, a gente diz que o número é divisível, certo? Okay? Aqui, para polinômios, é a mesma coisa. A gente vai usar o mesmo algoritmo para dividir um polinômio por outro.
Só que eu não tenho como dizer quando que o resto é menor do que o divisor. Eu só tenho como comparar graus de polinômios, certo? Então, quando a gente vem apresentar aqui a definição para divisão de polinômios, a gente então, toma dois polinômios, seja p de x e h de x, dois polinômios. Dois polinômios, certo? E aí, quando eu queria dividir, o que eu precisava fazer? Lá no dividendo e divisor, eu precisava que este fosse pelo menos maior que esse. A gente não dividia assim 3 por 5, certo? A gente sempre dividia coisas maiores, como 5 por 3. Então, aqui eu vou dizer que o grau deste H com o grau de H menor ou igual ao grau de E, né? Porque se eu dissesse que D é maior ou igual que Dzinho, é a mesma coisa que dizer que o Dzinho é menor ou igual a Dzão, né? O divisor tem que ser menor que o dividendo, ok? E H de x diferente do polinômio identicamente nulo, ok? A gente nunca divide por zero. Então, a gente pegou dois polinômios, um P que tem, por exemplo, grau 5 e um H que tem grau 3, e eu quero dividir esse 5 por 3, certo? O que significa dividir P por H? Então, a definição é a seguinte. Dividir P de x por H de x significa determinar, eu vou destacar aqui grifado únicos, porque nessa divisão que a gente fazia aqui, ó, esse quociente e este resto são únicos, né? Quando você divide 137 por 6, o único quociente que existe é 22 e o único resto é 5. Você não encontra duas respostas para essa divisão, certo? A mesma coisa dividir 1.200 por 4. O quociente só pode ser 300 e o resto só pode ser 0. Então, aqui também, o quociente e o resto só podem ser únicos. Significa determinar únicos polinômios, que agora não são mais necessariamente números, que encontram polinômios, tá bom? Sei lá, Q de x e R de x, denominados, respectivamente, quociente, o quociente, né, na verdade, então, o quociente, o resto. Eu até botei aqui a cor para ficar condizente, tá bom? Que o quociente R é o resto da divisão de P por H. E eles têm que satisfazer uma relação. Qual era a relação que a gente tinha aqui, ó? Dividendo era divisor vezes quociente mais resto, certo? Então, quando você multiplica 22 por 6, soma com 5, isso dá 137, ok? Aqui tem que acontecer a mesma coisa. Então, significa determinar únicos polinômios, aí a gente diz o nome deles, tais que esta relação seja verdadeira. Dividendo, divisor, vezes quociente, mais o resto. Onde a gente parava de dividir quando lá? Quando o resto, para a gente, era menor do que o divisor. Aqui a gente para quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor. O resto, nesse segundo exemplo que a gente fez aqui, poderia ser zero, certo? Quando o resto é zero, a gente viu que o polinômio nulo não tem grau, certo? Então, aqui, onde o grau é menor, ou o resto é zero, ou seja, o polinômio é identicamente nulo. Okay? Uma observação de vermelho é o seguinte: quando o resto é zero,
dizemos que P de x é divisível por h de x, ok? Então, quando que um polinômio é divisível por outro? Quando o resto da divisão for zero. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Tá ótimo. Então, olha só, na verdade o que eu fiz até agora foi apresentar a definição, mas não mostrei na prática como que a gente divide um polinômio por outro, certo? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de como a gente divide, e vou tentar mostrar a importância dessa divisão, quando a gente quer resolver uma equação. A gente consegue resolver, por exemplo, uma equação do terceiro grau sem conhecer fórmulas, desde que a gente saiba dividir um pelo outro e essa divisão seja exata. Okay? Então, vamos começar com um exemplo bem simplesinho, inclusive onde o resto vai ser zero. Então, primeiro exemplo, pensa o seguinte, eu quero dividir x ao quadrado menos 5x mais 6 por exemplo, x menos 2, ok? Então, o exercício é dividir x ao quadrado menos 5x mais 6 por x menos 2. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente lembrar esse método da chave aqui, da divisão, a gente vinha aqui atrás. 1 dá para dividir? 6? Não, né? Então a gente pega o próximo. 13, né? 13 você pegava quem? Qual a expressão que eu multiplico? Né? Qual o número que eu multiplico por 6? Que se não der 13, dá o mais perto possível de 13. No caso aqui era 2. No caso aqui era 2, porque 2 vezes 6, 12, certo? E 3 passava. Aqui a gente vai sempre pensar nos monômios. Aqui o grau é 2, certo? X ao quadrado. Aqui é x. Eu sempre olho só para a primeira parcelazinha. Qual expressão que eu tenho que multiplicar x para dar x ao quadrado? É o próprio x, né? Porque x vezes x, x ao quadrado. Só que aqui agora eu tinha do lado um menos 2. Então, x vezes menos 2, menos 2x. Quando a gente fazia isso, olha aqui, volta aqui. Então, eu botei até um menos de vermelho aqui de propósito. Né? Como é que a gente fazia? O de cima menos o de baixo, certo? Então, a gente repete isso aqui. O algoritmo é o mesmo. Vou fazer o de cima menos o de baixo. Vou passar o tracinho aqui, para a gente lembrar do resultado. Então, x ao quadrado, joguinho de sinal, menos x ao quadrado, zerou, certo? Menos 5x, agora vamos lá, menos vezes menos, mais 2x. Então, menos 5x mais 2x, menos 5 mais 2, menos 3. Então, menos 3x. Sobrou esse 6, a gente fazia o quê? Baixa o número, mais 6. Okay? Era mais, baixou mais, se fosse o menos e o menos. Qual grau tem aqui? Aqui tem grau 1 e aqui tem grau 1. Pelo método, a gente para quando o grau for menor, ou quando o resto for zero. Okay? Como 1 é igual a 1, a gente pode dividir de novo. Então, vamos pôr, sei lá, de roxo. Aqui tem menos 3x. Que número eu tenho que multiplicar? Que número, ou que expressão que eu tenho que multiplicar por x para dar menos 3x? Então, menos 3, né? Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Aí, como é que era o algoritmo? Você fazia o de cima menos o de baixo, ok? Menos 3x, mais 3x, zerou. 6 menos 6, zerou. Então, o resto foi zero. O método fala que você para quando o resto é zero ou quando o grau é menor, certo? O resto aqui, no caso, foi zero. Então, o que a gente tirou daqui? Primeira coisa, a gente viu que x ao quadrado menos 5x mais 6 é divisível, né? Por x menos 2. Qual é o quociente dessa divisão? X menos 3. Qual é o resto? O resto é o polinômio nulo, certo? Eu fiz questão de começar por esse exemplo, porque esse aqui é um caso legal que a gente usa para resolver equações. Pensa assim, eu vou fazer outros exemplos, mas pensa que eu tivesse dado o seguinte problema para vocês. Problema. E nem é um problema em si, porque a gente sabe resolver. Coloca assim, resolva a equação.
Resolvo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Okay? Então, você fala, professor, eu sei calcular o delta, acho x1, x2, resolveu o problema, certo? É uma maneira de resolver. O que eu quero resolver é da seguinte forma. O que a gente acabou de aprender? Que x ao quadrado menos 5x mais 6 é divisível por x menos 2, certo? E qual é o quociente? X menos 3. O que a gente aprendeu? Então, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Só que, pô, esse resto aqui agora não muda nada, né? Porque é somar zero. Então, tirei ele. E a gente quer resolver esta equaçãozinha igual a zero, ou seja, esse produto igual a zero. Agora, o produto de duas expressões é zero quando? Né, lembra lá, A vezes B é zero, significa que pelo menos uma das parcelinhas tem que ser zero. Ou A é zero, ou B é zero, ok? Então aqui, ó, ou x menos 2 é zero, ou x menos 3 é zero. Então significa que o x é 2, ou o x é 3. Então, resolvemos sem calcular o delta, etc. Ok? Então, assim, bem simplesinho, tá? Então, quando a gente sabe que um polinômio é divisível por outro, a gente consegue fatorar ele em pedaços menores. Ó, era 1 de grau 2, virou o produto de 2 de grau. A gente resolveu sem calcular o x' e x2', esse problema. Se vocês calcularem o delta aí, vocês vão ver que o delta nesse caso é 1, o x' é 2 e o x2' é 3, ou vice-versa, ok? Mas sem precisar resolver a conta propriamente dita, tá? Um outro exemplo, onde o resto não necessariamente é zero. Nem sempre o resto é zero, né? Imagina que a gente quisesse dividir, sei lá, x à quarta menos 4x ao cubo. Vamos pôr um 2 aqui, ó. 2x à quarta menos 4x ao cubo mais 3x menos 4, por exemplo, dividido por x ao quadrado menos 3x mais 1, por exemplo, ok? O que acontece se a gente fizer isso? Aí, a primeira coisa é você lembrar. Eu vou mexer monômios com monômios. Aqui eu tenho x ao quadrado, eu tenho x à quarta. Então, vai vir alguém x ao quadrado, certo? Porque x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. Só que para zerar esse 2, falta quem? Um 2. Então, eu multiplico por 2x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, 2x à quarta. 2x ao quadrado vezes menos 3x. Então, fica menos, né? Mais vezes menos. 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 1, 2x ao quadrado. O nosso objetivo é sempre vir eliminando a maior potência de x. Primeiro a gente se preocupa com x à quarta, depois com x ao cubo, e assim sucessivamente, tá bom? Professor, depois desse 2x à quarta, eu não entendi, não, esses outros números aí. Eu multipliquei, ó, 2 vezes 3, 6, negativo. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. 2 vezes 1, 2, x ao quadrado. Entendi. Obrigada. Ok? De nada. Então, agora, sei lá, verde aqui. 2x à quarta somando, menos 2x à quarta subtraindo. Zerou, certo? Menos 4x ao cubo. Menos vezes menos é mais. Então, menos 4 mais 6, sobram 2. 2x ao cubo. Aqui não tem ninguém com x ao quadrado. É como se fosse um 0x ao quadrado, certo? Se eu subtrair, né, ó, menos vezes mais é menos, 2x ao quadrado, então fica menos 2x ao quadrado. O resto a gente desce. Mais 3x menos 4. Agora, então, aqui, o grau dessa expressão que aparece aqui é 3, certo? 3 é maior do que 2, então eu tenho que dividir de novo, né? Para eu poder sumir com 2x ao cubo, quem que eu tenho que multiplicar o x ao quadrado? Com 2x, né? Porque 2 vezes 1 é 2, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Agora, o restante, né? Mais vezes menos é menos. 2 vezes 3, 6.
x vezes x, x ao quadrado, 2x vezes 1, 2x. Aí o algoritmo é o de cima menos o de baixo. 2x ao cubo menos 2x ao cubo, 0. Menos vezes menos é mais. Aqui tem 6x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos vezes mais é menos, certo? 3x menos 2x, 1x. Sobrou menos 4, a gente desce menos 4. A expressão que aparece aqui tem grau 2, aqui tem grau 2 e a gente para quando é menor, certo? Então, como é igual, eu posso dividir mais uma vez. Para zerar 4x ao quadrado, a gente vai ter que multiplicar por quem? Mais 4, né? Porque 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 vezes menos 3, menos 12 com 1x, então menos 12x. 4 vezes 1, 4. O algoritmo é o de cima menos o de baixo. Então, 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, zerou. X, olha só, menos vezes menos, mais 12, certo? Então, x mais 12x, 13x. Menos vezes mais é menos. Então, menos 4, menos 8. O grau da expressão que aparece aqui é 1. Ali tem grau 2, então a gente para. Então, acabou a divisão. Qual é o quociente dessa divisão? 2x ao quadrado, mais 2x, mais 4. Qual é o resto? 13x menos 8. Ok? Significa, então, o que a gente acabou de dizer, né? Pensa lá, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. O que a gente está dizendo é o seguinte: 2x à quarta, menos 4x ao cubo, mais 3x menos 4 é dividendo. Divisor, x ao quadrado, menos 3x, mais 1, vezes o quociente, 2x ao quadrado, mais 2x, mais 4, mais o resto, 13x menos 8. Então, lembrando lá, né, eu vou até por cima. P de x é igual a h de x vezes q de x mais r de x. Um exercício que é interessante, em geral a gente gosta mais quando é divisível, certo? Porque a gente pode resolver problemas como esse, certo? Vou então fazer com vocês um exercício. Vou lembrar qual é o exercício. O exercício 18 da página, acho que deve ser página 211. Eu vou printar o exercício e vou colar ele aqui na tela, aqui, porque fica melhor para vocês verem. Só um minutinho. Vai tudo não. Só um minutinho, tá abrindo aqui, o computador tá abrindo. Na verdade, o exercício é da página 210, tá bom? Se alguém quiser abrir lá e olhar, é a questão 18. Vou aproximar mais a tela, ficar melhor para vocês verem. Ok. A resposta a gente quer chegar, então não importa, tá? Então, bora lá. Sabendo que o polinômio P é divisível por H, resolva no caderno a equação. Tá vendo que a equação é a mesma expressão do polinômio, só que igualada a zero? X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10? É resolver isso igual a zero. Como que a gente faz para resolver isso? Ele deu uma informação, ele falou que este polinômio é divisível por
x menos 2. Se a gente pensar nesse exercício que está aqui do lado que eu fiz, o que eu falei assim? Resolva essa equação, certo? Aí, a gente, na verdade, tinha feito o quê? Tinha feito o primeiro exemplo, tinha dividido, certo? A gente dividiu e viu que o resto era zero. Quando a gente divide e viu que o resto é zero, a gente viu que essa primeira parte, dividendo, era divisor vezes quociente, certo? Então, a ideia aqui é a mesma coisa, dividir e achar o quociente. Quando a gente acha o quociente, então a gente consegue resolver parecido com o que foi esse exercício aqui anterior. Para zerar x ao cubo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar x por x ao quadrado vezes x ao cubo, vezes menos 2x ao quadrado, né? Porque x ao quadrado vezes menos 2 é menos 2x ao quadrado. Um menos o outro, então x ao cubo menos x ao cubo, zerou. Menos vezes menos é mais. Então, 2x ao quadrado. Menos 6 mais 2, menos 4x ao quadrado. Abaixo o resto. O resto não, sobrou, né? O resto vai ser lá no final. Aqui tem grau 2, a gente não pode parar a divisão. Aqui tem grau 1, então a gente divide, certo? Para zerar menos 4x ao quadrado, o que a gente vai fazer? Multiplicar por menos 4x. Menos 4x vezes x, menos 4x ao quadrado. Menos vezes menos mais, 4 vezes 2, 8x. Ok? O algoritmo é o de cima menos o de baixo. Tá vendo? O aqui embaixo, para dar certo, sempre tem que ter o mesmo sinal do lado de cima. Né? Depois a gente vai trocar e inverte, aí toma é zero, né? Menos 4 mais 4, x ao quadrado, zerou. Aqui menos vezes mais é menos. 3x menos 8x, menos 5x. Tem esse 10 que a gente não mexeu, DSE. Menos 5x mais 10 tem grau 1. X menos 2 tem grau 1, então a gente continua a divisão. Para zerar o menos 5x, fica por menos 5. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 2, mais 10, né? Está 5 positivo, 5x menos 5x é zero, 10 menos 10, zerou, o resto é zero. Tinha que ser zero porque a informação do exercício era que é divisível, certo? Se a sua divisão não fosse resto zero, quer dizer que você tinha errado alguma coisa aí. Okay? Como é divisível, o resto tem que ser zero. Então, o que na verdade a gente está falando? A gente está falando que x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x mais 10, isto é igual a, dividendo, quem é o divisor? X menos 2, quem é o quociente? Esse é o quociente, certo? Se você volta no problema, era resolver esta expressãozinha igual a zero, né? Ou seja, circulei esta igual a zero. Mas se esse x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 é igual a esse produto, e a gente resolver isso igual a zero, eu posso simplesmente resolver o produto igual a zero. E aí o produto de duas expressões é zero, quando pelo menos uma dessas expressões for zero. A primeira, então, é x menos 2 igual a zero, ou a segunda, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Ok? Então, se x menos 2 é zero, x é quanto? 2. Ok? Ou a próxima é a equação de segundo grau, que a gente sabe resolver, certo? E aí, como é que a gente resolve uma equaçãozinha de segundo grau dessa aqui? Você calcula o delta, p ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, certo? Opa, aqui o c é menos 5, né? Estava botando 5. Menos 5. Então, o delta é 16 mais 20. Delta é 36. Como é que a gente acha as respostas? Sei lá, um x1 é menos o valor de b, então menos b, mais a raiz do delta sobre 2a. O x2 só muda aqui o sinal de menos, né? Então menos 4, menos raiz de 36 sobre 2. 4 mais 6 sobre 2. 10 por 2, 5. O de baixo, então, é 4 menos 6 sobre 2. Menos 2 por 2, menos 1. Então, a gente resolveu uma equação do terceiro grau
sem necessariamente precisar conhecer métodos para resolver essa equação, certo? Simplesmente sabendo que ela era divisível por um outro, que o polinômio, né, na verdade, que esse polinômio era divisível por um outro polinômio. Okay? Então, quais são as nossas soluções? As raízes? Menos 1, 2 e 5, ok? Lembrando que ser raiz significa que se você trocar o x por esses números, né, cada um desses números, essa equação continua dando zero, ou seja, o resultado continua sendo verdadeiro. Tá bom? Essa é uma parte interessante de por que aprender a dividir um polinômio pelo outro, na verdade, porque ajuda a gente a resolver equações de maneira mais simples. Eu vou falar agora de um dispositivo que ele é conhecido como método de Briot-Ruffini para divisão de polinômios, ok? Só que, na verdade, esse método só vale para divisão de expressões desse tipo, x menos alguém, ou x mais alguém. Então, assim, facilita muito sem que a gente precise fazer tudo isso. Então, mas, por exemplo, vocês vão ir lá no livro, se você estiver fazendo uma divisão como essa aqui, dividir por expressões desse tipo, ou seja, se não for x menos alguém, então se aparecer uma potência ao quadrado de x, uma potência ao cubo, a quarta, qualquer coisa maior do que 1, esse dispositivo prático ele não se aplica, tá bom? Então, deixa eu achar onde que é melhor para escrever. Okay. Então, vamos falar do método de Briot-Ruffini. Eu acho que o Ruffini tem 2F. Se não for 2F, é 2N, mas eu acho que é 2F. Então, o que ele vale? Então, assim, na verdade, quando você quer dividir esse então, válido, ok? Esse válido é válido para divisão de polinômios P por expressões do tipo x menos a, ok? Quando a gente escreve x menos a, eu quero dizer que vale assim, por exemplo, dividir por x menos 2, ok? Mas também vale por dividir por x mais 1. É só pensar que o a é qual número? O menos 1, ok? Okay? Sempre vale, então, se aparecer lá no livro menos ou mais, você consegue aplicar esse mesmo método, tá bom? Como é que funciona o método? Funciona o seguinte. Eu vou pôr o esqueminha dele e a gente faz alguns exemplos para entender. Você vai pôr aqui, assim, então, o termo do divisor. Okay? No caso aqui, pensando, eu estou dividindo por x menos a. Então, eu vou pegar só esse azinho com sinal trocado, ok? Então, você pensa assim, um jeito de você lembrar é pegar a com o sinal trocado. Então, por exemplo, se aparecer, vamos falar, x menos 1, você vai colocar quem aqui? O número 1. Se aparecer x mais 2, você vai pôr quem aqui? O menos 2, tá bom? Depois aqui a gente vai colocar os coeficientes de p de x. Exceto o último, ok? Então, vou pôr um pontilhadinho aqui. Aqui a gente põe o termo independente. Termo independente de P. Qual é o termo independente de P? Lembrando, se você tem um polinômio assim, P de x, ele sempre se escreve an, x elevado a n, etc. São todas as potências de x e tem uma potência, tem um coeficiente que não tem a potência de x, ok? Esse é o carinha que a gente chama de termo independente. Ele é o A0, ele vem aqui, ok? Aqui vem o A0. Então, aqui, quem que a gente vai pôr, na verdade? A gente vai pôr AN, etc., A2 e A1. Aqui a gente vai pôr todos. O algoritmo vai ser o seguinte. O primeiro elemento aqui, você repete esse AN.
Aí os outros são obtidos da seguinte maneira, eu vou montar só o esquema do primeiro e faço o exemplo. Nós vamos multiplicar este AN pelo A, pega o resultado, então, sei lá, vou pegar de verde, pega esse resultado e soma com o seguinte. E aí você abaixa um novo número, ok? Abaixou um novo número aqui, digamos, um BN menos 1. O método continua, eu multiplico, eu multiplico, pego o resultado e somo, multiplico, pego o resultado e somo, multiplico, pego o resultado e somo, até chegar no último, ok? O que vai aparecer aqui pra gente é o resto da divisão de P de x por x menos A, e aqui aparecem os coeficientes do quociente, ok? Então, coeficientes do quociente. Vamos fazer um na prática aqui, olha só. A gente, inclusive, sabe qual é a divisão, certo? A gente fez já a divisão de x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 por x menos 2, ok? A gente sabe qual é o quociente e sabe qual é o resto, ok? Aqui a gente confere depois. Então, vamos pegar lá. Eu quero, então, exemplo. Dividir x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 por x menos 2. Usando o método Briótimo-Fino. Então, eu vou montar o esqueminha aqui. O Azinho aqui pra gente, ele é o 2, certo? O Azinho é o 2. Então, a gente coloca aqui o número 2. Lembrando, aqui vem o lugar do A. Quais são os coeficientes de P que não são os termos independentes? É o do x ao cubo, 1. O do x ao quadrado, menos 6. E o do 3x, ok? Do lado, por último, o termo independente. Então, a gente coloca A, os coeficientes de P que não são... Ou seja, você pode lembrar sempre os que acompanham o x, tá bom? E por último, que não tem x. Como é que é o método? O primeiro você abaixa, depois o seguinte é o seguinte, você multiplica 1 vezes 2, 2. 2 somado com menos 6 dá menos 4. Vou usar outra cor para misturar. Menos 4 vezes 2, menos 8, certo? Multiplicou, dá menos 8. Vou até pôr aqui só para vocês lembrarem, deu 2, certo? Menos 4 vezes menos 2 é menos 8. Pega esse resultado e faz o quê? Soma com 3. Então, era menos 8 somado com 3 dá menos 5. Vermelho, por exemplo. Menos 5 vezes menos 2, isso dava quanto? Menos 10. Pega esse resultado e soma com 10. Vocês não precisam ficar pondo essa setinha, não. Estou pondo só para facilitar lembrar, tá bom? Na prática, a gente não precisa pôr, não, tá? Menos 5 vezes menos 2 é menos 10, mais 10, zerou, certo? O polinômio P, ele tinha grau 3, certo? A gente dividiu por um de grau 1. O quociente, então, tem que ser um de grau 2. E o resto é quem? Zero. Como esse é um de grau 2, quem é o coeficiente? É 1x ao quadrado, menos 4x. Quem não tem x, menos 5. E o resto é o polinômio novo. Observe que, eu vou até fazer assim para a gente poder comparar, certo? Acho que dá para ver as duas telas, mesmo que seja pequenininho momentaneamente, dá para ver. Quando a gente dividiu, qual foi o quociente que a gente obteve? X ao quadrado menos 4x menos 5. X ao quadrado menos 4x menos 5. E o resto, zero. De maneira bem mais simples, ok? Professor, Pois não. como é que a gente sabe o grau? Eu não entendi como é que você determinou esse grau 2 aí. Então, pensa assim, ó, quando eu divido um polinômio P por um H, observe que a gente encontra um quociente e um resto, certo? Qual é a relação que existe entre eles? O P, ele tem que ser igual a H vezes Q, mais o resto, certo? Qual a informação que a gente tem sobre o resto? O grau do resto, ele precisa ser menor do que o grau de H, certo? Então, se aqui era 3, aqui tem que aparecer alguém 2 ou 1. Então, essa soma nunca atrapalha, certo? Qual é a conclusão que a gente tira? O grau do produto é a soma dos graus, certo? Então, o grau de P
ele tem que ser o grau de H mais o grau de E. Então, por exemplo, se eu pegar um polinômio de grau 3, peguei um polinômio de grau 3, dividir por um de grau 1, o quociente tem que ter que grau? 2, certo? Porque quando você multiplica polinômios, você soma o grau, certo? Então, se P tinha grau 3 e o quociente tinha grau 1, o grau do resto tem que ser 2, né? Porque 1 mais 2 é 3, ok? Então, é assim que você determina o grau. Se você pegar um de grau 5 e dividir por um de grau 3, o quociente vai ter que ter grau 2. Se você pegar um de grau 10 e dividir por um de grau 7, o quociente vai ter que ter grau 3. Sempre assim. O produto desses dois aqui, né, que no caso é a soma dos graus, tem que dar o grau de P. Porque o de R nunca vai influenciar, ele sempre é menor, porque o grau de R sempre tem que ser menor. Então, o grau do maior é a soma desses dois. Se aqui tinha grau 1 e esse tinha grau 3, então o quociente tem que ter grau 2. E como tem grau 2, observe que um poema de grau 2 tem que ter 3 coeficientes. Alguém de x ao quadrado, alguém de x e alguém sem nada, ok? Na próxima aula, eu vou aproveitar e fazer mais exemplos disso aí, mas eu retomo esse biótipo no fim, tá bom? Mas faço mais exemplos, que vai ficar... É muito mais simples fazer, quando a gente entende esse método, é muito mais simples fazer divisões de polinômios por monômios do tipo x menos alguém, ok? E aí eu faço mais alguns exemplos, só deu tempo de fazer esse, tá bom? E tento esclarecer isso aí, tá? Para não gerar confusão, tá bom? Mas a ideia é simples, você baixa o primeiro coeficiente e os outros você obtém como? Multiplica e soma, aí até chegar no final. O último é o resto da divisão. Os anteriores são os coeficientes do quociente, ok? Bom, autorizei a entrada do Fábio agora meio de 2, mas não faz sentido meio de 2 pedir para entrar, né? Ok? Mais alguma pergunta? Eu faço mais exemplos na próxima aula, tá bom? Pode ficar tranquilo, porque ficou bem espremidinho esse final aí. O pessoal que pegou a questão errada, eu vou pedir para... Errada, um gabarito errado, eu vou pedir para vocês esperarem, que daí eu já mostro para vocês, e vocês realmente veem se a de vocês estava errado ou não, e eu confiro lá no Moodle, tá? Tem mais alguma pergunta? Senão eu vou parar a gravação. Então, estou interrompendo a gravação agora.